Saudações extensivas a todos. Estamos de regresso mais uma vez no nosso canal Iluminado Podcast para partilhar com vocês mais uma temática de pendor social. No dia de hoje trouxemos a seguinte temática: responsabilidade geracional na sociedade angolana. Vamos procurar saber do nosso convidado quais são essas responsabilidades que nós, na verdade, jovens, nós havemos de deixar para futuras gerações e quais são os ensinamentos que a nossa ancestralidade também transmitiu para nós. Nós estamos a dar sequência nesses seus ensinamentos com algumas alterações, claro, né, para as futuras gerações. O nosso convidado é alguém que muito nós admiramos, já ouvimos falar tanto dele, cujo o nome Joaquim Yambi, estudante do 4º ano do curso de ensino primário. Ele vai fazer a sua auto-apresentação de forma assim muito breve, para depois junto focarmos naquilo que nos trouxe na temática de hoje. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ok. É sempre um prazer estar conosco. Certo. Viva. Eu que agradeço o convite, na verdade. Antes de mais, quero desejar meus votos de saudações a todos cá presentes, especialmente aqueles que estão nos acompanhando do outro lado. Na verdade, tal como disse, sou Joaquim Yambi, estudante do 4º ano, curso ensino primário, e também sou palestrante e algumas vezes tenho dado formação de oratória e de retórica e oratória, assim seja melhor, especialmente para aqueles que estão a se preparar para a defesa do fim do curso. E também temos assim exercido outras atividades ligadas à área da informática, como fazer os próprios trabalhos também do fim do curso. E também, sou mais apelidado pelo pessoal que me conhece, de Osho, e outros me chamam de Polimata, se calhar pela minha diversificação científica ou mesmo o meu comportamento para com o meu pessoal. Certo. Somos seres humanos e nessa condição aceitamos tudo que de fato tem um impacto positivo nas nossas vidas. Que bom. Então, sem monopolizar o tempo, fico por aqui. Que bom. Certo. Pessoal, nós ouvimos a biografia do nosso, assim de forma muito breve, do nosso convidado. Eu peço mais uma vez ao vosso convite, um convite ao nosso pessoal aqui de casa, para não esquecer de se inscrever no canal, partilhar, comentar. O vosso ponto de vista tem sido muito importantíssimo para nós e tem sido de forma recíproca. Nós aprendemos com o vosso ponto de vista, nós também aprendemos com o nosso ponto de vista. Então, o tema de hoje é o seguinte: responsabilidade geracional na sociedade angolana. Doutor, partindo com uma primeira questão, o que significa responsabilidade geracional para você? Na verdade, este tema é muito importante atualmente na nossa sociedade. É como se fosse falarmos da nossa trajetória como seres humanos. E quando fiquei aqui a analisar essa temática, fiquei a refletir como é que nós geralmente somos e o que deixaremos para a futura geração. Mas para entendermos o que significa responsabilidade geracional, temos que primeiro demistificar os termos responsabilidade e geracional, ou senão mesmo geração. Responsabilidade é uma palavra que vem do latim, responder, que significa responder, que significa assumir ou dar resposta em alguma coisa, ou tomar conta de alguma coisa. Geracional também vem do latim, mas é substantivo, ou seja, vem do substantivo latino, que significa ato de gerar ou linhagem, e também faz referência ao verbo gerere, que também é do latim, que significa ato de responder, ou senão mesmo ato de produzir e fazer nascer. Partindo desse pressuposto, podemos afirmar literalmente que responsabilidade geracional significa a obrigação de responder pelas consequências que geramos, seja no passado, no presente ou no futuro, assumindo o dever de preservar e melhorar o que deixaremos pelas gerações futuras. Mas ainda assim há um grande pensador, Frank Kawinda Mukende, na sua obra Como Gerir a Humanidade, ele diz o seguinte:
o presente é o resultado do passado e o futuro será o resultado do presente. E a responsabilidade geracional é isso. O que nós somos hoje é o que o passado foi, ou seja, a nossa atitude no presente é a representação do passado e o que o futuro vai apresentar será a representação do presente. É aqui onde Lev Vygotsky, na sua obra O Desenvolvimento Histórico e Cultural, diz: a sociedade pode influenciar e modificar o homem, assim como o homem também pode influenciar e modificar a sociedade. Então, nós fomos modificados e influenciados pela geração passada. Somos imagem e semelhança da geração passada. O nosso comportamento, as nossas modificações de hoje, muitas vezes representam o que o nosso antepassado foi. Assim como nós também, ou seja, assim como o futuro será a imagem e semelhança do que nós somos hoje. O que eles vão representar será a nossa imagem e semelhança. E se pegarmos esse pequeno detalhe, vamos cair naquilo que a Maria Montessori, na sua obra A Criança, diz, que os filhos são reflexos dos pais, os filhos refletem os pais. Todo o comportamento que o filho apresenta é o reflexo do pai, toda atitude é o reflexo do pai, assim como a educação também é o reflexo do pai. Quem na verdade será julgado caso o filho esteja fora dos padrões sociais serão os pais. Então é da nossa responsabilidade. Nós também devemos nos considerar como um pai e a futura geração como nossos filhos, que esperam de nós uma educação construtiva para um futuro melhor. Exato. Então, de forma resumida, a responsabilidade geracional é o legado que deixaremos pela geração vindoura. Ok. E, na sua perspectiva, como as escolhas que nós fazemos chegam a afetar as futuras gerações? As escolhas, muitas vezes, tal como eu já fiz referência, são por intermédio da modificação ou da influência, porque isso muitas vezes reflete o que nós somos e vai refletir aquilo que nós queremos transmitir para a geração vindoura. A socióloga Margaret Mead, ela diz o seguinte: as crianças são as mensagens novas que enviamos para um tempo que não veremos. Então, as nossas escolhas muitas vezes no presente vão determinar o que o futuro será, mas é um futuro que nós não veremos. Tudo que nós fizemos hoje, toda a decisão que tomamos hoje é uma linhagem, estamos a construir uma ponte para um futuro que nós não veremos. E essas escolhas, de certa forma, têm impactos positivos e negativos. E aqui é um TT importante. E as influências nem sempre são de forma positivas, também são de formas negativas. Tudo depende de como é que o indivíduo vai encarar aquela mesma realidade. Se a realidade for de forma positiva, é da responsabilidade do indivíduo tomar consciência de como vai acolher aquela influência. Se for de forma negativa, também da responsabilidade do indivíduo tomar consciência de como vai acolher aquela mesma responsabilidade, mas sem esquecer as consequências. E nós vimos que definimos a responsabilidade como obrigação de responder pelas consequências do que geramos. Então é sobre isso. Tudo cabe à nossa consciência e como nós escolhemos o que de fato vier de benefício ou de prejuízo para nós. E ainda assim há um ponto muito importante também, do economista Amartya Sen, na sua obra O Princípio da Responsabilidade. Ele diz que o desenvolvimento da responsabilidade depende das nossas escolhas, e essas escolhas muitas vezes refletem o futuro. Certo. Ao seu parecer, aquilo que nós temos feito hoje tem sido positivo para as futuras gerações? Tem sido positivo, porque a consciência da juventude atual é construir uma sociedade melhor para a geração que vem. Certo. Nós queremos que a sociedade atual tenha lembrança de nós, que algum dia se levante e diga que valeu a pena a geração passada. O futuro que nós temos hoje é o resultado daquilo que colhemos da geração passada. Em função destes mesmos problemas que nós temos vivenciado na nossa sociedade angolana, ao seu ver, acredita que as nossas escolhas serão benéficas para as futuras gerações? A nossa luta é contra isso.
De acordo com o nosso contexto mesmo. Assim, estamos a falar das problemáticas sociais. Exato. E não podemos descartar o contexto da manifestação. Evidente. Então, estamos aqui a falar que as nossas atitudes atuais vão refletir a sociedade futura. Ou seja, a nossa tomada de decisão é mesmo essa, fazer com que as próximas gerações não venham viver o que nós estamos a viver hoje. Certo. Porque nós já somos o conflito do passado. E pela falta de responsabilidade geracional, estamos a transmitir o conflito passado. E hoje também vivemos o conflito passado. E nós não queremos que as futuras gerações vivam o mesmo conflito de hoje. Então, a única forma de garantir um futuro melhor, de garantir uma estabilidade, não só no âmbito educacional, no âmbito acadêmico, no âmbito político, mas estamos a falar também no contexto cultural, que é uma das fontes que identifica o próprio angolano em si, é mesmo garantir uma construção ética, moral e consciente das nossas atitudes. E tudo começa no agora, não no amanhã. Se não agirmos agora, não teremos como agir amanhã. Porque a sociedade futura está a caminho. Isso é um processo, está a caminho. Enquanto que não chegou, então temos toda a responsabilidade de mudar o que não foi mudado e de melhorar o que deve ser melhorado. Exato, exato. Na sua perspectiva, professor Ian, os jovens de hoje estão mais conscientes sobre o impacto de suas ações no futuro? É uma questão que podemos aqui falar como relatividade. Eu digo porque relatividade, porque alguns podem afirmar categoricamente que não e outros podem afirmar categoricamente que não. Mas na minha perspectiva, estão conscientes das escolhas. Por quê? Porque ninguém toma uma decisão de forma inconsciente. Então, na ética política e social, uma visão apresentada por Thomas More, ele diz que existem dois tipos de ato, o ato humano e o ato do homem. O ato humano é quando agimos de forma consciente, tendo em conta as causas e consequências que advêm depois da nossa tomada de decisão. Certo. Agora, o ato do homem é quando nós agimos de forma consciente ou mesmo inconsciente, as duas possibilidades. Certo. E nós, muitas vezes, agimos de forma humana, ou seja, nós agimos como se fôssemos, estando de acordo com o Thomas More, estamos a falar do ato humano. As nossas tomadas de decisões são tomadas de decisões influenciadas, precipitadas pelo meio social, mas nós temos consequências, nós temos noção das consequências, temos noção das causas e dos resultados. Então, em vez de agirmos, de aplicarmos o ato humano, devemos aplicar o ato, ou seja, em vez de aplicarmos o ato do homem, devemos aplicar o ato humano, porque o ato humano é agir de forma consciente, tendo em conta as causas e consequências. O ato do homem é agir de forma consciente ou mesmo inconsciente. E aí estamos a falar da inclusão, da influência social, da inclusão de muitas vezes de coisas que acabam estipulando o nosso raciocínio lógico. E isso é que nos leva a tomar decisões de forma precipitada. Mas temos como nos precaver, nos prevenir dessas decisões erradas. Em função dessas mesmas decisões erradas, até chegares a fazer referência de agir de forma consciente, como é que nós devemos ajudar os jovens e as crianças e não só a agir de forma consciente? Uma das principais causas que é muito essencial, que poderá ajudar e está ajudando atualmente os jovens, é mesmo investir na educação. Certo. Digo isso porque um dos filósofos e pedagogo muito reconhecido a nível da ciência e da educação, Paulo Freire, na sua obra Pedagogia da Autonomia, Exato. ele diz o seguinte: ensinar não é apenas transmitir conhecimento, mas formar cidadãos críticos capazes de transformar a realidade. E ainda assim, ele reforça na sua obra Pedagogia do Oprimido, dizendo que transformar cidadão críticos e consciente não é apenas levá-lo a estar ligado à educação, mas torná-lo um agente participativo para as mudanças sociais. Exato. Então, uma das formas é mesmo investir na educação, sermos responsáveis com aquilo que nós transmitimos e sermos verdadeiros, porque muitas das vezes
temos sido, né, digamos, de forma misteriosa, temos sido muito sigilosos naquilo que é a verdade. E quando não somos verdadeiramente honestos no que falamos, a geração que está ali presente vai levando aquela mesma informação. Vai imitando. Depois é que vão crescendo com dúvidas, estão crescendo, mas com barreiras de dúvidas, e nós não queremos isso. Então, quando é verdade, temos que ser verdadeiro. Quando é mentira, também temos que ser verdadeiro a transmitir verdade e mentira. E nós temos sido, nós temos sido verdadeiros. Em alguns casos, Em função daquilo que nós vamos deixar para os vindouros, as nossas ações têm sido verdadeiras. a nossa luta é essa. A nossa luta é fazer com que tudo seja verdadeiro. Certo. Independentemente do contexto, quer seja político, quer seja social, quer seja democrático, quer seja da saúde, temos que ser verdadeiro. Temos que fazer da nossa realidade uma lição de moral para a futura geração. Certo. Por isso que a ideia da geração presente é modificar o que estamos a viver. Fazer com que a verdadeira democracia se faça sentir, tal como define Norberto Bobbio na sua obra O Agir Comunicativo. Porque a democracia participativa é a participação, passo o termo, ativa da própria juventude na inclusão democrática do país ou nos problemas sociais. E quando não há exclusão na democracia participativa, automaticamente estamos a falar que estaremos a transmitir para as futuras gerações de que ainda assim somos escravizados, ainda assim somos governados por um Estado autocrático, por um Estado autoritário. Nós não queremos que as futuras gerações cresçam com esse conceito. Queremos que eles cresçam com o conceito que de fato é a realidade do nosso país, que é a democracia. E a democracia engloba isso tudo. Sim. Engloba eles terem acesso à educação, terem acesso à saúde, terem acesso a isso tudo. Exatamente, porque o poder está recaindo ao povo, e se o poder está recaindo ao povo, eles têm sim os seus direitos e deveres. Pois é, não são entender, o Yambi compreende, não são entender. Você acha que a futura geração, ou melhor, a geração anterior, deixou uma boa base para a sua geração? Digamos que a geração anterior, é certo, é assim, a geração anterior deixou, mas também deixou martelos. Martelos com pregos que ainda não perfuraram bem as paredes. Certo. E somos nós que estamos agora a perfurar as paredes. E essa perfuração, não é literalmente, são as consequências de hoje. Não, eu quero saber, em termos de base, se a geração anterior deixou uma boa base para a nossa ou a sua geração. Quais são essas bases? Deixou, principalmente no contexto cultural, não é? Deixou, dizendo que devemos de fato valorizar mais a nossa cultura, porque parece que os nossos antepassados viviam mais e valorizavam mais a entidade cultural em relação à implementação da própria tecnologia. Certo. Tal como valor, foi mesmo a valorização da cultura, foi a valorização da própria construção cívica no país, e nós temos isso como uma herança, que de certa forma também queremos transmitir para as futuras gerações. Certo. E depois veio aqui, né, a aplicabilidade da tecnologia, que atualmente tem sido um impasse na própria geração presente. Focando nas questões tecnológicas, Yambi, ao seu ver, essa mesma tecnologia ou a inteligência artificial tem sido benéfica para nós jovens? Tem sido benéfica ao ponto de nos ajudar no nosso autoconhecimento, nos ajudar na obtenção de certas informações para posteriormente passar para as futuras gerações? A tecnologia, digo mais, a tecnologia. Na verdade, a tecnologia, ela por si só carrega consigo vantagens e desvantagens. Tudo depende de como a pessoa aceita a mesma tecnologia. Certo. As vantagens são as qualidades que ela tem, a globalização, a própria aculturação. É graças à tecnologia que nós nos comunicamos facilmente com pessoas de outras zonas. É graças à tecnologia que nós temos acesso às outras informações.
E agora, quais são as desvantagens? As desvantagens são quando nós usamos a tecnologia para se calhar usar desinformações oficiosas. Certo. Ou seja, informações oficiosas como aquela que de certa forma não são muito implícitas para a construção cívica de um país. Certo, certo, certo. Como é que nós devemos equilibrar a tradição e inovação na construção de um futuro melhor? Muito bem. Para equilibrarmos a tradição e inovação, ou seja, a tradição entre a inovação, eu trago aqui a perspectiva do antropólogo Taylor. Ele define a cultura como uma criação e herança que ordenam a espiritualidade e a própria fonte material. E ele diz que a fonte material engloba tudo aquilo que está em volta do próprio homem. E a fonte espiritual são as crenças. Estamos a falar de valores, estamos a falar de Hábitos, hábitos e costumes. costumes que o próprio homem adquire. Agora, também nisso também vamos encontrar a subcultura, a contracultura e a aculturação. Então, para equilibrarmos, é necessário que nós entendamos qual é o papel da cultura na sociedade e qual é o papel da inovação na sociedade. A inovação é a constante mudança. A inovação é a multiplicidade das coisas. Mas, de certa forma, isso não acaba denegrindo, não acaba tirando a personalidade da cultura. Porque o equilíbrio entre tradição e inovação é preservar a identidade cultural, enquanto adaptamos ideias que serão promovidas no progresso ou ideias que serão benévolas para um futuro melhor. Exato. Então, usarmos a inovação para a construção de uma sociedade melhor sem denegrir a identidade cultural, que de fato é uma natureza que nos identifica como seres humanos. Que bom, que bom, que bom. Agora, sobre aquilo que, olhando um pouquinho para as redes sociais, será que temos de deixar um bom conteúdo ou a semear algo que será benéfico para as futuras gerações, uma vez que nós aqui estamos a construir ou a preparar a cultura e os hábitos para as gerações vindouras? Olhando para as redes sociais, Sim, sim. ou seja, como nós usamos as redes sociais, né? Sim, sim. Sabendo que atualmente é através das redes sociais que se propagam vários conteúdos que aos olhos assim de alguém íntegro não são muito bons. Vê-se que as redes sociais, o TikTok é mais bunda do que outra coisa, tanto Facebook prega-se mais ideias superficiais do que outra coisa. Será que isso, ou qual é o impacto que isso terá para os valores que nós vamos deixar para a geração vindoura? Certo, é isso como eu já fiz referência na minha abordagem. Tudo depende de como nós utilizamos a tecnologia. O impacto positivo da tecnologia é o uso para transmitir informações de formas concretas, ou seja, além da comunicação virtual, de entrarmos em contato com o pessoal do exterior, também é uma forma de arrecadarmos informações sobre o outro lado do nosso mundo, o outro lado da nossa sociedade. E isso, na visão de Taylor, chama-se aculturação, aceitar a realidade do outro. Então, e todas as informações também é o fruto do nosso conhecimento. Muito do que nós sabemos hoje é o fruto das redes sociais, é o fruto do uso das tecnologias. Agora, quando nós usamos de forma banal, quando nós banalizamos o papel da própria tecnologia, estaríamos a cair naquilo que Osho fala, a máfia do espírito. Estaríamos a aceitar o domínio da própria tecnologia. Usamos a tecnologia como uma forma desumana, transmitindo conteúdos fora do comum. Isso, de certa forma, não transmite boa imagem para a futura geração. Porque, primeira coisa, as crianças em si crescem aprendendo. E a primeira aprendizagem da criança é a curiosidade. Certo. Tudo que a criança vê em primeira fase vai querer experimentar. É isso que defende a Maria Montessori na sua obra Educação e Paz. E ainda reforça na sua obra A Mente Observante, quando diz que a criança aprende nas primeiras idades, nas idades primárias. Tudo que a criança vê, tudo que a criança toca, ela vai querer experimentar.
E as crianças atuais já sabem sobre TikTok, sabem sobre Facebook, sabem sobre WhatsApp. Agora, aqueles tais conteúdos que são postos ali, roupas curtas, coisas ilícitas, elas em si só vão querer viver aquela realidade, porque estão na fase de experimentação. E é a fase mais difícil da juventude. Mediante mesmo este comportamento da nossa juventude, que atitudes devemos tomar de positivo para transmitir ou para deixar para as futuras gerações? Porque atualmente hoje a influência das redes sociais tem sido cada vez mais intensa e muitas das pessoas chegam a se limitar em termos de saber. Hoje temos dificuldades em superar as nossas dificuldades, que nós sozinhos conseguimos superar as nossas dificuldades, mas hoje quase que não se vê mais isso. Tudo que nós temos sempre que usar as redes sociais. Temos apresentado dificuldade na comunicação entre as pessoas, prefiro mais comunicação virtual. Hoje as relações humanas estão cada vez mais distantes. A questão é como é que nós devemos inverter este papel no sentido positivo para deixar para as próximas gerações? Bem, tem ainda fatores, porque cada pessoa carrega consigo um determinado problema. Certo. E esse problema muitas vezes acaba nos impossibilitando nos comunicar de forma real com certas pessoas. E é por isso que há pessoas que acabam ganhando mais coragem se comunicando de forma virtual. Mas há outros meios, até porque se voltarmos nos tempos passados, a única fonte de comunicação foi mesmo de forma oral, ou por via escrita, não havia ainda tecnologias, tal como no contexto atual. Certo. E também uma das desvantagens da própria tecnologia é isso. Ela veio tirar aquela comunicação, não é de forma assim presencial, de forma via escrita. E isso, de certa forma, também reduz a empatia, reduz a solidariedade, reduz o sentimento, reduz o carisma de estar mais próximo das nossas famílias. Certo. E a única forma é mesmo as informações que muitas vezes devemos passar também é para despertar a consciência do indivíduo, que a tecnologia em si não pode ser utilizada como um instrumento único, mas como uma fonte de possibilidade para certas comunicações ou de transmissões. Ou seja, eu estou a querer dizer que não podemos olhar para a tecnologia como uma solução para nossos problemas. Não, aquilo é uma tecnologia. Está ali como uma assistência técnica, como uma assistência artificial para dar suporte em diversos, se calhar em alguns problemas. Mas há problema que é necessário que você tenha mesmo alguém que te acompanhe presencialmente. No caso de um psicólogo, no caso você tenha um problema familiar, no caso de um pai, ou seja, alguém que esteja ligado a uma área daquele problema que realmente afeta naquele exato momento. Sim. É por essa razão que temos vários problemas de depressão, temos mortes de forma natural, nada morreu porque se suicidou por uma simples coisa. É por essa razão as pessoas acabaram se desligando mesmo da vida presencial, através das tecnologias. Então não é isso que nós queremos para as futuras gerações. Nós queremos que elas saibam equilibrar, tal como já falamos, a identidade cultural e a própria inovação. É necessário que haja um equilíbrio, porque se utilizarmos de forma constante a única coisa, acabamos de descartar aquilo que é de fato a nossa personalidade como seres humanos. Exatamente. E em termos culturais, como bem acabou de fazer referência, a nossa identidade cultural. Nós atualmente, como jovens, temos levado avante os ensinamentos, os preceitos que foi transmitido pela nossa ancestralidade, atualmente como jovens. Porque, afinal de tudo, é isso que também nós vamos deixar para os vendedores. Exatamente. O que devemos deixar de concreto é mesmo a identidade cultural, a preservação da identidade cultural. Até que eles podem esquecer-se de tudo, mas nunca devem se esquecer da identidade cultural. Eu digo isso porque Emílio Durkheim também foi um dos grandes sociólogos que falou dos fatos sociais na sua obra Divisão do Trabalho Social. E ele definiu fatos sociais como coisa. E ele fala das características dos fatos sociais. Ele menciona basicamente 3 características muito importantes que fazem parte da própria cultura do homem. Ele fala da historicidade, fala da coercitividade e fala da generalidade. Na coercitividade ele diz que a forma de pensar, de agir e
e os nossos sentimentos, ou seja, o que nós sentimos, não depende de nós. Faz parte da nossa natureza. Quer dizer, é algo natural, é a transmissão de geração para geração. Por si só é natureza, no caso de cor, no caso da língua, o quimbundo, o choco, as nossas línguas nacionais. São aspectos culturais. A etnia são aspectos culturais. A coercitividade já é a obrigação, é um dever daquilo que nos é imposto. Vamos a ver? Como por exemplo? Como por exemplo as profissões, como por exemplo aceitar uma realidade que não é nossa. Certo. Normalmente a questão de um casamento legalizado não é formalidade estabelecida pela própria Constituição. Exato. Mas a nossa cultura, a preservação cultural diz que tem que ser o alambamento. E aqui surge a questão. Se nós preservamos a nossa cultura em termos de alambamento. Isso é ancestralidade. Sim, é a preservação da cultura, não perder a identidade. Porque quando nós descartamos o alambamento e decidimos logo ir para a igreja, fazer o nosso matrimônio na igreja, pegar aí aquilo que o próprio artigo diz, né, que atualmente só aprova a monogamia, não a poligamia, porque também a cultura em si também aprova a poligamia, tal como define o filósofo Antônio Pia. Tá sabendo? Quer dizer, tudo isso faz parte da cultura. Mas o Ocidente foi tá vendo? Quer dizer, é como se fosse imperar, né? Somos impostos a uma realidade que não é nossa. O Ocidente foi aqui imperando que devemos aceitar uma realidade que não é nossa. E quanto mais o Ocidente vai impor, vamos perdendo a nossa identidade cultural. Há casamentos que não fazem. Há famílias que em Angola que só casam diretamente igreja civil. Se bem entendemos, não vão no alambamento. Se bem entendemos, nós vamos deixar para as futuras gerações preceitos, ensinamentos ou valores ocidentais. É isso que nós não queremos, porque quando nós aceitamos o ocidentalismo, estamos a aceitar a nova escravidão mental. E estamos, de acordo com a nossa realidade. É isso que nós não queremos. Não, dizendo de uma série sendo concreta. Estamos a aceitar quando não conhecemos a coisa, quando não sabemos diferenciar o que é de fato identidade cultural, o que é a ocidentalidade, porque também temos que reconhecer, o Ocidente em si nos trouxe aquilo que é a civilização, mas a civilização não significa descartar a tua cultura. Civilização significa reconhecer a cultura do outro. É aqui onde entra o antropólogo Tyler, quando fala a culturação. A culturação é como se duas culturas se encontrarem. A tua cultura e a minha cultura. Eu respeito a tua cultura e você respeita a minha cultura. Eu vivo a tua cultura e você vive a minha cultura. A minha cultura, isso aqui é a culturação, é o equilíbrio de culturas. Agora, quando nós aceitamos o ocidentalismo, quando aceitamos a vida do ocidental, não estamos a ser aculturados. Estamos aqui, mais ou menos, a expressão utilizada a ser imposto? Não. É uma subcultura, porque subcultura é uma cultura que está dentro da cultura. Quer dizer, temos a nossa cultura, mas ainda assim é uma cultura do europeu. E a cultura do europeu muitas vezes é que tem sido validado. Temos cultura, a nossa cultura é diversificada. O europeu chega com uma cultura e nos impõe. E nós logo aceitamos a cultura dele, logo é uma subcultura. O europeu está subaculturado à nossa cultura. E nós, por falta de conhecimento, por falta de noção daquilo que de fato são os valores culturais, acabamos aceitando. É como falamos, né? Estamos a ser outra vez escravizados. Não fugindo mesmo do tema, então estamos a falar um pouquinho a respeito da cultura. Então a pergunta é a seguinte, muito simples. Qual é a cultura que nós havemos de deixar para os vindouros? É a nossa, como africanos, ou a ocidental? Temos que deixar a nossa cultura. Eles têm que primeiro reconhecer valor, costumes, crença e hábitos da nossa cultura. Temos que ser africanizados. Depois de sermos africanizados, temos que reconhecer que existe alguém do outro lado do mundo que precisa também saber a nossa cultura. Assim como nós também precisamos saber a cultura dele. Então gostaríamos aqui a falar da aculturação, tá? Como estamos a definir sempre. Então é sobre isso. É como tem sido, você não pode resolver o problema do outro sem resolver primeiro o teu problema. Às vezes nós temos que resolver primeiro o problema do outro, depois o nosso problema. E não é sobre isso. Temos que resolver primeiro o nosso problema e depois resolver o problema do outro. E isso é responsabilidade geracional. Nós não podemos
transmitir problemas que nós temos atuais para as futuras gerações. Temos que resolver todos os problemas atuais e as futuras gerações viver de forma honesta e sincera e dar continuidade no legado que nós deixaremos. Porque isso é um processo. Se as consequências do presente forem levadas para o futuro, então vamos construir sempre uma Angola com problemas sem solução. Já temos uma Angola cheia de promessas não cumpridas e não queremos ser mais um daqueles que também promete e não cumpre. Então queremos concretizar tudo no presente e que a futura geração viva o que de fato foi lutado e discutido no hoje. Em função dessa mesma responsabilidade que nós queremos deixar para as futuras gerações, focando um pouco em termos de ensino, implementam em Angola aquilo que nós temos feito para preservar a nossa própria cultura como identidade africana, por exemplo, aquilo que nos identifica como africanos, focando um pouco na educação. Esses valores, esses preceitos são ensinados nas nossas escolas para passar para os vindouros, no caso. Os valores são ensinados, mas de forma simbólica e não de forma significativa. Então, sem de forma superficial. Exatamente, por isso que é simbólica e não significativa. E uma das provas disso é mesmo a desvalorização da própria língua nacional nas escolas. A desvalorização das próprias línguas nacionais nas escolas é a prova de que a cultura em si, os valores culturais são apenas ensinados de forma simbólica. Quer dizer, nós preferimos aceitar que somos realmente aportuguesados do que aceitar que somos realmente africanizados. Preferimos viver como um branco, preferimos falar como um branco, preferimos transmitir como um branco e sem esquecer os conceitos e valores, e acabamos de nos esquecer os conceitos e valores culturais. Por isso é que é de forma simbólica. E o que nos identifica muitas vezes não é o que nós recebemos, é o que nós somos. E o que nós somos é mesmo isso, seres culturais. Somos isso. Porque desde sempre nós vemos de cultura. O Ocidente simplesmente veio civilizar a nossa consciência, veio civilizar a nossa forma de agir, mas nunca disse que vocês devem banalizar ou abandonar a vossa cultura. Nunca disse isso. Nós mesmo que estamos a querer banalizar aquilo que é nosso. Parece que é a natureza do próprio africano. Nós estamos a banalizar aquilo que é o nosso dado da influência ocidental. Exatamente. Não, estamos a banalizar aquilo que é nosso, estamos a citar o Ocidente. Porque estamos a desvalorizar a nossa cultura. Pouca gente atualmente, você pergunta qual é a tua língua materna, é o português. Assim, quase, digamos 70% do português é a língua materna. Chegamos a a nossa cultura africana como endemoniadas. Por que atualmente é português? Porque os pais crescem negredindo a própria língua nacional. Não querem falar o umbu, não querem falar o quimô, só querem falar o português. Porque parece que falar português, quem fala português é o mais civilizado. Assim. Quem fala português é que tem um grau assim elevadíssimo. É visto como alguém civilizado e acadêmico a nível social, mas não é sobre isso. A antropologia africana em si defende isso. O pan-africanismo em si defende isso. Porque a valorização cultural é o reconhecimento daquilo que nós somos. Valorizar a cultura não é promover, é reconhecer. Muitos pensam que é promover, é colocar no auge a cultura, não é colocar no auge, é simplesmente reconhecer, é equilibrar. Nós queremos um equilíbrio. Certo. E Dom Ibama também fala muito sobre isso. Senhor. Fala muito sobre isso. A responsabilidade geracional, Yambi, deve ser ensinada sim ou não nas nossas escolas? Devem ser ensinados. Se deve ser ensinada, onde é que nós devemos focar, principalmente? A responsabilidade geracional em si só é a resposta de nossos atos. Ou seja, a resposta daquilo que nós deixaremos como herança para as futuras gerações. Tudo que nós fizermos hoje vai refletir o que o futuro será amanhã. E tudo que nós somos hoje é o reflexo do que o passado foi. Então, por que ela deve ensinar? Por que ela deve ser ensinada? Para que as nossas consciências sejam críticas e reflexivas, ou seja, saber diferenciar as coisas, o que é que de fato nós queremos, porque o que está em jogo é isso, o que é que de fato nós queremos para as futuras gerações. Será o que nós estamos a viver hoje, é o que nós estamos a passar hoje, é uma Angola do presente, é uma sociedade do presente. Claro que não é isso. Nenhum pai gostaria que o seu filho cresça num ambiente de desordem social, num ambiente de bandidagem,
num ambiente em que não há formação acadêmica, em que os filhos apenas sobrevivem digamos, mendigar, né? Mendigar, essa é a expressão correta, mendigar, ou submeter-se sempre a uma coisa que eles querem. Não, os pais não querem isso. E nós também temos que nos colocar na posição de paz. Nós não queremos isso para os nossos filhos futuros. A ideia é que a nossa educação primária seja a base para uma construção de uma juventude, de uma sociedade melhor no futuro. E a educação secundária, que é a influência social, seja apenas um acréscimo para a educação primária. Como é que nós vamos construir uma base sólida em termos culturais para a futura geração? Uma base sólida para a futura geração, porque nós queremos como bem nós dissemos no tema responsabilidade geracional, aquilo que nós aprendemos com a geração anterior e o que nós procuramos deixar para a próxima geração. Certo. Então, para nós deixarmos valores sólidos em termos culturais para a futura geração, onde é que nós devemos partir? Onde é que devemos partir? A parte do pressuposto que o grande autor da consciência multidimensional Osho sempre fala, na sua obra A Lógica Além da Intuição, ele diz o seguinte: metaforicamente, conhecimento é saber que tomate é uma fruta. E sabedoria é saber não colocar tomate na salada de fruta. Literalmente significa que conhecimento é conjunto de informações e sabedoria é saber aplicar essas informações. Logo, conhecimento, teoria, sabedoria, prática. Nós temos conhecimentos. A geração passada teve conhecimento e a geração futura terá conhecimento. Agora, como colocar em prática esse mesmo conhecimento? A geração passada não teve prática? Não teve. Não teve, mas tem mais teórica. Teve teórica. E atual? Teve conhecimento e não teve sabedoria. Porque sabedoria é prática, é a aplicação do mesmo conhecimento. E a geração atual tem conhecimento e tem prática. Mas às vezes a questão da prática é submetida de acordo à realidade. Muitas vezes nós vivemos de teoria do que a prática porque somos submetidos a certas realidades que o país em si nos apresenta. Isso é evidente. Isso de certa forma coloca uma barreira naquilo que nós queremos. O país não te dá essa liberdade. E não te dando essa liberdade, nós estamos sujeitos a aceitar qualquer tipo de circunstância. Dentre essas duas gerações, entre a anterior e a atual, que é a nossa, porque nós queremos transmitir alguns valores para os vindouros, quais das gerações, ao seu ver, deixou boas bases, ou pelo menos até aqui nós, né? Se temos construído boas bases para as futuras gerações? Faça uma comparação entre a geração anterior e a nossa atual. A geração anterior e a geração atual, uma comparação. Uma das coisas que podemos aqui considerar como um dos pontos principais dessa mesma discrepância entre a geração anterior e a geração atual é a questão da evolução científica, é a questão da própria aceitação científica. O africano desde já não teve muita ligação com a ciência. Certo. Ela em si só foi muito oral do que prático. Foi muito oral do que escrito. Se termos conta, há poucas obras literárias cá em Angola. Então, isso é uma das razões. Nós aceitávamos facilmente a escravidão, aceitávamos facilmente o que vem de fora. E éramos submetidos a certas culturas. Do europeu, não sei lá, asiática, e vivíamos como um escravo no nosso próprio país. Tudo por falta de conhecimento. Alguns por falta de conhecimento, outros por falta de sabedoria. Outros se calhar por negligência. Exatamente, tal como já disse. Outros têm mesmo exatamente, também por questão de ignorância. Exato. E muitas vezes, o que é que aconteceu? Há um segredo muito importante que até agora a juventude angolana deveria saber. E eu acho que, tenho a certeza que é mesmo esse segredo que eu vou acabar de revelar agora, que a geração passada deveria saber, mas que não sabe. Qual é? E eu gostaria, e creio eu, que vai ser mesmo uma lição de moral e uma visão para a geração presente e para a futura geração. Há uma obra muito importante de Osho. Ele diz o seguinte, a obra é intitulada Padres e Políticos, a Máfia do Espírito.
ele diz o seguinte: para dominar o ser humano, basta você dominar o espírito. Se você dominar o espírito, você domina o homem, você domina a pessoa. Espírito é a mente, espírito é a alma, psicologicamente é isso. Psique, mente, alma, espírito. Você domina o espírito, domina a mente, domina a alma. As três coisas você domina. Isso que aconteceu. Eles usavam a linguagem para dominar o espírito, tanto padres e políticos, e quem dominava isso dominava a consciência da pessoa. E facilmente era dominado. E essa linguagem levava consigo o quê? A hipnotização. A hipnose, a famosa hipnose, é a linguagem dos políticos e padres. E não só padres, mas também pastores. Também pastores usam essa linguagem hipnótica. E a linguagem hipnótica tem essa tendência de dominar o espírito da pessoa, dominar a mente. E facilmente são dominados. E eles foram ser dominados. Eles foram dominados desse jeito, por falta de conhecimento. Aceitavam tudo, entregavam tudo. Mas hoje não. Hoje não. Hoje não. Do jeito que a sociedade evoluiu cientificamente, tem domínio tanto das coisas no contexto religioso, no contexto científico, sabe diferenciar as coisas. E dificilmente se deixa levar pela influência da hipnose, pela influência da linguagem hipnótica carregada de domínios espirituais, que também está ligada ao domínio psíquico e ao domínio, não é? Da própria motricidade do homem. Então, chamada motricidade humana. O homem em si já sabe sobre isso. Por isso é que facilmente consegue se libertar. Facilmente consegue se libertar e facilmente tem a tendência de querer discordar e avançar mesmo sendo barrado. Tá bom. Em síntese, estamos já prestes para encerrar com o nosso canal Família Iluminada Podcast. Em síntese de conclusão, o que você gostaria que a geração vindoura dissesse para nós? O que eu gostaria de grande pendor é que a geração vindoura olhasse para nós e dissesse que vale a pena. Foi graças à geração passada que hoje temos uma sociedade melhor, que hoje temos um futuro melhor, porque a responsabilidade geracional não é simplesmente deixar como legado a identidade cultural. Então, como eu disse, temos que desmistificar o termo. É também deixar como herança uma boa educação, uma boa política, uma boa saúde, uma boa governamentação e, acima de tudo, fazer com que os próprios cidadãos tenham uma consciência crítica reflexiva e consigam transformar a sociedade cada vez mais. Então, é isso que eu gostaria que eles olhassem como fonte de inspiração para nós como a presente geração. Que bom. Família, se encerramos por aqui. Isso aqui é um tema que tem muita coisa por se dizer, então é um tema que tem muita coisa por se falar. Família, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Iluminado Podcast, partilhar e comentar. Então, estamos sempre aqui para vos ajudar no sentido de partilhar com vocês, digamos assim, né? Partilhar com vocês um pouco que nós sabemos sobre diversas temáticas. Então, estamos juntos, fiquem ligados.